número de mortes diárias do mundo. Imagine o Brasil liderando o número de mortes no mundo. Do dia de hoje, Zé, a gente deve completar, infelizmente, 300 mil óbitos no dia de hoje no Brasil. Ou seja, isso significa, Zé, o vice-campeonato mundial de óbitos no mundo de Covid. O Brasil, o primeiro é os Estados Unidos, com 500 mil óbitos. O Brasil deve chegar hoje a 300 mil óbitos. Então, não precisaríamos estar passando por isso e nem por esse pico da pandemia. Se hoje o comércio tem que fechar, se hoje as atividades econômicas têm que fechar, isso tem nome e sobrenome. Tem um responsável, que é o presidente da República, que não comprou as vacinas quando foi oferecida ao governo federal. Então, tem vídeos aí bastante de depoimentos oficiais, inclusive do presidente, aquelas entrevistas que ele dava naquele cercadinho, onde ele debochou e disse: não, eu não vou comprar vacina nenhuma, não autorizei, quem manda sou eu. Depois ele dizia: essa vacina, brincava, esculhambava com a vacina chinesa. Em um dado momento ele chegou a dizer: os laboratórios, se quiserem, que procure o Brasil, fique de joelho para tentar vender, porque nós temos 200 milhões de habitantes e, portanto, é um mercado consumidor importante. Ele só esqueceu de imaginar ou de raciocinar que o mundo tem 7 bilhões de habitantes. E 200 milhões de habitantes em 7 bi representa pouco. E o mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas estão atrás da vacina. Então, ele brincou com isso, debochou da doença, debochou das vidas humanas. Recentemente eu vi um depoimento onde ele disse: vai ficar chorando até quando? Chega de mimimi. Semana passada ele chegou a simular numa live as pessoas ofegantes, como se quisesse imitar pessoas que estavam sentindo falta de ar. Quer dizer, uma completa falta de respeito. Então, se o Brasil está hoje nessa crise de saúde, na crise econômica, é porque o presidente não tomou as medidas que deveriam ter tomado, principalmente a compra da vacina. Não era para pensar duas vezes, era para ter comprado 70 milhões de doses da Pfizer. Só com a Pfizer, nós já tínhamos imunizado já 35 milhões de brasileiros. Já eram para ter tomado as 2 doses e estar imunizados. Mas, infelizmente, a prioridade dele não foi essa. E hoje os comerciantes sofrem, o trabalhador sofre, o povo sofre, todo mundo sofre com essa tragédia que alcança o Brasil. O senhor é a favor? O prefeito Bruno Reis já disse que vai analisar com carinho, mas que pensa em antecipar 4 feriados. 4. O senhor é a favor de antecipar esses feriados todos aí? Vai sentar com o prefeito? Vocês estão bem alinhados, né? Não, estamos conversando como deve ser, 2 pessoas que estão preocupadas com a vida humana. Eu acho que nesse momento nós não podemos colocar partido nem política acima dos interesses da população. E graças a Deus a gente tem tido um excelente diálogo com o prefeito da capital e quero continuar assim. Zé, eu falando muito sinceramente, como sempre faço, eu tenho muita dúvida sobre antecipar feriado. Que nós fizemos isso ano passado e eu tenho dúvidas quanto ao resultado. A gente terminou antecipando e acabou que muita gente tratou o feriado como se fosse 2 feriados. Ou seja, teve feriado na antecipação e depois teve quase um feriado no dia que era o dia de fato da comemoração. Então, eu tenho dúvida com relação a isso, estamos avaliando ainda, mas eu estou ouvindo os prefeitos sobre isso e vou tomar uma decisão mais na frente. Mas, a princípio, não sou muito entusiasta dessa medida. Acho que o resultado dela, o ano passado, não foi expressivo. A suspensão do transporte, sim, essa é uma medida eficaz, porque ela poderia explodir a contaminação. Então, se você tem um feriado, mas restringe a circulação das pessoas, isso diminui a circulação e diminui, eventualmente, os festejos daquele feriado. Mas não descarto, não, vou avaliar. Eu acho que a gente tem que buscar ouvir todo mundo e buscar uma posição consensual para a gente adotar uma medida sobre isso. Com essa pandemia, governador Rui Costa, comércio despencando, funcionários sendo demitidos, lojas fechadas, bares e restaurantes gritando: pelo amor de Deus, vou morrer, vou morrer. Qual é o incentivo
fiscal, qual a motivação que o governo do Estado pode dar a esses empresários? Olha, nós estamos anunciando várias medidas, fizemos anúncio semana passada, até lhe dei entrevista aí, falando dos benefícios para a população, para a área da educação. Ontem à noite lançamos um programa para 6.000 vagas de cursos profissionalizantes com bolsa. Dilatamos o pagamento de ICMS de março e abril para aqueles comércios que foram alcançados por essas medidas restritivas, para pagar no segundo semestre em 3 parcelas, e também abrimos uma linha de crédito de 100 milhões de reais para esses comerciantes. Mas nós estamos avaliando outras medidas, hoje mesmo pela manhã estava falando com o secretário da Fazenda, nós vamos fazer, Zé, o que tiver dentro do nosso limite. Nenhum de nós quer fechar a atividade econômica, eu quero deixar claro que tenho absoluta consciência do impacto disso, até porque um impacto fortíssimo é no Estado, na arrecadação do Estado. E nós precisamos manter pagamento de funcionalismo, manter polícia funcionando, manter a educação funcionando, os hospitais funcionando. Então, isso impacta fortemente na arrecadação do Estado. Então, não precisa ninguém me dizer que dá prejuízo, porque isso a gente sente dia após dia na arrecadação do Estado. E sente nos números de desemprego. Então, nós estamos fazendo esforço. Infelizmente, Zé, eu fico muito triste por isso, porque era absolutamente desnecessário essa situação. Não precisaríamos estar vivendo esse momento. Eu digo isso com convicção. Bastava o governo ter comprado as vacinas em setembro, em outubro e novembro, e nós não precisaríamos estar passando por isso. Olha os Estados Unidos. Estados Unidos, bastou mudar o presidente, o presidente conseguiu já vacinar mais de 50 milhões de americanos em poucos dias que ele é presidente. Ele assumiu em janeiro e, nesse período, já vacinou mais de 50 milhões de pessoas e pretende, eu vi a meta lá, alcançar 100 milhões agora nos próximos dias, em breve. Então, mudou radicalmente. Ele passou a defender o uso da máscara, o novo presidente, porque o anterior não defendia. O anterior fazia as mesmas bobagens que o nosso faz aqui. E, ao mudar o presidente lá, você só olhar no gráfico, depois da posse do novo presidente, a pandemia começou a cair. Não é por ideologia, é por atitudes, comportamentos, iniciativas, decisão de barrar a doença, comprar vacina. Então, é isso que reduz a doença. Então, você ficar fazendo guerra com governadores, com prefeitos, ficar dando entrevista em cercadinho, fazendo provocação, isso não resolve a vida de ninguém. Cuidando só da família, dos filhos, isso não resolve. É isso que acontece, é prejuízo para o país inteiro, mesmo que sua família esteja bem, o país inteiro está mal. Então, infelizmente, o presidente é o grande responsável por isso. Ele atuou sempre como um grande aliado do vírus. O maior aliado do vírus no Brasil foi o próprio presidente da República, que o tempo todo pediu para as pessoas não usarem máscara, saiu diversas vezes. Aqui na Bahia, ele veio várias vezes sem usar máscara, aglomerou, disse que a doença era de fresco, insinuando que era coisa de homossexual, ou gente que não tinha confiança em Deus, que pegava a doença. E, infelizmente, indicando remédio sem nenhum efeito. Eu vi ontem a nota da associação, uma dessas associações de medicina, onde os médicos condenando qualquer recomendação desses produtos. O próprio fabricante desses medicamentos está dizendo: meu medicamento não serve para Covid, o tal da ivermectina. Hoje está gente com problema de fígado precisando fazer transplante por conta desse excesso de remédio que o presidente andou recomendando que as pessoas comprassem. Pessoas morreram em casa ou morreram no meio da rua com um saquinho de remédio porque acreditaram no presidente. Então, ele, infelizmente, foi o grande aliado do vírus e grande aliado da morte ao longo desse período. Ontem fez um depoimento, eu espero que a ficha tenha caído e, a partir de hoje, ele mude o comportamento e passe, de fato, verdadeiramente, a se importar com a vida dos outros. Então, o meu sentimento é de estamos passando... Se a pandemia, o ano passado, nós não tínhamos muito o que fazer, porque, de fato, ela alcançou o mundo inteiro, neste momento, nós não precisávamos estar vivendo. Isso eu posso afirmar. O ano passado era inevitável, mas esse ano era absolutamente evitável essa tragédia se a gente tivesse tomado as providências na época correta.
Um abraço, muito obrigado pela entrevista. Esperamos até segunda que dê tudo certo. Parabéns pelo trabalho. Eu, como cidadão, eu apoio as medidas restritivas. Eu acho que tem que ser essas medidas e que depois venha o escalonamento para que o comércio possa respirar. Sou a favor do escalonamento. Abre shopping no horário mais reduzido, comércio mais reduzido, ferryboat em horários esporádicos. Aí vocês conhecem mais do que eu. Um abraço, governador. Um abraço, boa tarde. Um abraço. Vou voltar com